Graças a Paz, amados, estamos aqui para estarmos meditando mais um texto da Palavra do Senhor. Meu nome é Reverendo Juan Vieira. Deixe o seu like, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar desfrutando da Palavra do Senhor. Estaremos meditando no texto hoje, está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o 37, o bom samaritano. Vamos ao texto então? Diz assim a Palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retirou-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou. Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhes disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Amados, nós já vemos estudando em vários outros textos, e vários outros vídeos, a questão da questão religiosa de Israel estava complicada, estava confusa. Esse homem aqui, que é conhecido, apresentado por Lucas como o mestre da lei, poderia dizer que é alguém que conhecia das letras, alguém que era especialista, na verdade, na questão da interpretação de textos, perito em interpretação de texto. A palavra aqui pode ser usada também para advogado, alguém que realmente sabe trabalhar com a questão da palavra escrita e a palavra verbalizada, essa é a ideia. Então era alguém que tinha uma capacidade intelectual boa, alguém de uma capacidade intelectual assim, acima da média, alguém que estava acima da média nessa questão de capacidade intelectual. Por isso ele é tratado aqui por Lucas como intérprete da lei, como intérprete da lei. E aí, amados, esse homem, ele queria, segundo o próprio texto, ele queria pegar Jesus meio que no contrapé. E ele se achava superior, alguém que se achava superior diante daquela sociedade, e aí ele queria colocar Jesus à prova, meio que querendo dizer que era melhor que Jesus. Essa era a questão. E ele faz uma pergunta para Jesus. Ele passa a inquirir Jesus com uma pergunta que ele errou, na verdade, a pergunta. Nossa, alguém que tinha uma capacidade de interpretação intelectual que errou a pergunta no sentido teológico. A teologia dele era bem rasa, ele não entendeu o que estava escrito ali de fato. E é interessante que alguém que tem essa capacidade de ser intérprete, de interpretar textos, que tem essa capacidade de estar realmente sendo perito nessa área, ele errar exatamente a questão da interpretação e fazer uma pergunta totalmente errada. E a pergunta que ele fez aqui: que farei para herdar a vida eterna? E querendo colocar Jesus à prova. E ele errou a pergunta por isso, porque na verdade o povo de Israel, ele pertencia ao povo de Israel, era o povo escolhido de Deus. Deus havia escolhido o povo e eles eram salvos pela graça. Se nós olharmos o Salmo 40, trabalha muito sobre a questão da graça. O Salmo próprio, Salmo 63, versículo 3, fala que a tua graça é melhor que a vida. Então, se nós olharmos para a questão da graça, está o tempo todo no Antigo Testamento. O livro de Salmos traz
uma lista muito grande sobre a questão de que a graça de Deus foi derramada sobre o povo judeu, o povo escolhido, né? O povo realmente que pertencia ao Senhor, pertencia ao Senhor. E ele faz uma pergunta exatamente, uma pergunta que ele elimina a questão da graça, ele entendendo exatamente, ele coloca, na verdade, a salvação por obras, né? Execução de obra, que ele deveria fazer. Né? Aí Jesus, naquele momento, né, Jesus faz uma pergunta, faz duas perguntas para ele: o que está escrito na lei e como você interpreta? Né? Aí Jesus vai para a questão da lei mesmo, das obras, né, segundo o pressuposto dele, o que está escrito na lei, como você interpreta, e aí ele fala exatamente, é algo que está escrito na lei, né? Ele traz a lume a ideia dos 10 mandamentos, ele faz o resumo dos 10 mandamentos, que amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? Ele resume bem a questão da lei aqui, ele pega os 10 mandamentos e divide em duas partes, que na verdade foi a forma que Jesus fez, né? Os primeiros 4 mandamentos ligados a Deus, né? Amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, e os outros 6 mandamentos é ligado realmente à questão de amar o próximo. Então ele resume que a ideia dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmo. Ele acertou nessa questão de que o amor deve ser feito dessa forma. E aí ele, naquele momento, ele ficou um pouco intrigado, porque ele percebeu que, na verdade, Jesus estava falando que a questão, então, faça isso, né? Faça isso e viverás. Faça isso. E ele sabia que, na verdade, ninguém consegue cumprir lei para ser salvo. Ninguém consegue cumprir lei para ser salvo. E aí ele faz uma segunda pergunta. A segunda pergunta que ele faz é: quem é meu próximo? Né? Quem é meu próximo? Aí existem duas interpretações que alguns teólogos fazem. Ele fez uma pergunta de forma aleatória, né? Seria essa questão. E outra questão, então ele fez uma pergunta porque estava em dúvida. Então é difícil saber, né? Porque como é um versículo solto, né? Não dá para você saber o que estava na cabeça dele naquele momento. Então pode ter sido uma pergunta aleatória, talvez sim, mas assim, se nós olharmos o texto, nós vamos perceber que nesse momento era a dúvida que surgiu no coração dele. Jesus ele começa um diálogo com Jesus, o diálogo com Jesus para quem realmente estava perdido na questão da interpretação. Aí agora então um mestre, um intérprete da lei, um que saberia responder, estava com dúvida e pergunta a Jesus. Né? Agora o intérprete, ele recorrendo, o recurso que ele tinha, ele não conseguiu entender, então o recurso dele é perguntar a Jesus: então quem é meu próximo? Então, e eu penso que talvez seja essa segunda opção, né? Que na verdade, naquele momento surgiu uma dúvida no coração dele, e aí ele, nesse momento, ele pergunta: então, Senhor, quem é meu próximo? Né? Surgiu a dúvida: o que eu vou fazer nesse momento? Então Jesus responde para ele exatamente isso: quem seria o próximo, né? Aí Jesus começa contando uma história para ele, um fato. E é interessante que Jesus contou a história de que alguém que desce de Jerusalém para Jericó, que era perto, mas só que passava numa região que era de despenhadeiros, né? Lugar difícil, né? De difícil acesso, e um local próprio para as pessoas sofrerem emboscadas, né? Fácil de sofrer emboscada, porque é um local que você teria que passar devagar, muito despenhadeiros, um lugar realmente ermo, difícil. E ali Jesus conta que desse caminho, na trajetória de Jerusalém para Jericó, um certo homem estava descendo, aí os salteadores roubaram e machucaram esse homem ficou jogado no caminho, e aí Jesus começa contando o seguinte: que passou um sacerdote, viu aquele homem naquele estado e passou de lá, né? Não olhou. No texto fala no versículo 31, casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de lá. E aí Jesus continua contando e falando que semelhantemente, um levita também, no versículo 32, descia naquele mesmo local, e vendo também passou de lá. E aí Jesus, no versículo 33, Jesus fala que certo samaritano, que seguia aquele mesmo caminho, quando ele passou, ele viu aquele homem que estava machucado, estava na beira da estrada, e ele se condoeu, né, teve compaixão dele, e naquele momento pesou as feridas, a ideia já foi nas feridas desse homem, e colocou vinho, né, e o texto vem para nós, e chegando pesou os ferimentos, aplicando vinho e colocando sobre o seu próprio animal, né. E aí, amados,
óleo e vinho aplicando sobre, e colocando sobre o seu próprio animal. Quer dizer, então ele naturalmente ele foi a pé e colocou o homem em cima do animal dele. E colocou e deixou ele na hospedaria, né, passou ali a noite cuidando dele. Aí fala que no outro dia, de manhã cedo, ele deixou 2 denários lá com o nome da hospedaria. E falou o seguinte: ó, se ele precisar de mais alguma coisa, você vai e pode fazer que passando na volta eu pago tudo. Né? Então alguém que realmente era bem visto nesse sentido de que tinha cuidado e tinha esse cuidado com as pessoas. Aí Jesus perguntou, né? Jesus conta essa história e pergunta então para o intérprete de lei. Então, quem é o próximo? Né? Já que ele fez uma pergunta para Jesus, aí Jesus devolve uma pergunta para ele, o seguinte: então beleza, um sacerdote, um levita e um samaritano. O samaritano é aquele que era rejeitado. Ele naturalmente, se ele era intérprete da lei, ele era judeu, né? Ele fazia parte daquele grupo seleto lá. Né? E aí o samaritano é alguém que era rejeitado, alguém que era misto, né? Era misto, povo judeu misturado com outras nações que moravam não ali nas mediações de Jerusalém, mas moravam em locais realmente distantes de Jerusalém, né? Naturalmente isso. E aí Jesus pergunta para ele, né? Então quem, né? Quem é o próximo? E assim, amados, e ele teve que responder o que Jesus queria ouvir, né? Que o próximo foi o samaritano. Aquele que usou de misericórdia. E ele não falou que foi o samaritano, ele falou aquele que usou de misericórdia. Ele se recusou, talvez o texto diz aqui, é como se ele tivesse recusado a falar o nome samaritano. Aquele que usou de misericórdia. Então, devido à rejeição, devido a essa distância que havia. Tá? Então, essa é a primeira parte. Né? Então, nós percebemos nessa primeira parte que o mestre da lei, intérprete da lei, perito em interpretação de texto, ele estava realmente confuso, ele errou a pergunta e ele realmente, naquele momento, ele perguntou a Jesus o que estava acontecendo ali e como é que quem era o próximo e o que ele realmente queria saber de Jesus. Então foi exatamente essa primeira parte que aconteceu. Né? Aí Jesus conta essa história, né? E aí Jesus dá para ele uma interpretação correta, né? Que a ideia de que a interpretação correta da Bíblia é a ideia de que nós usamos a palavra de Deus de forma prática para as pessoas. E que o próximo são todas as pessoas. Jesus usa aí a ideia de um samaritano, que era alguém rejeitado, que estava acima do próprio sacerdote e o próprio levita. Jesus usa e ele teve que responder exatamente conforme a narrativa que Jesus havia colocado para ele. Então vamos a algumas aplicações para nós hoje, algumas aplicações importantes para nossos dias. Eu separei algumas aplicações para nós pensarmos a questão desse exemplo que Jesus falou aqui nesse livro, nesse texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, que Lucas registrou. Bom, o primeiro ponto que nós podemos aplicar o Senhor Jesus, ele nesse momento aqui, ele está unindo teoria com prática. Isso é difícil de fazer, porque geralmente as pessoas elas se acomodam dentro de uma teoria, né? É comum nós nos acomodarmos dentro da teoria, e a teoria às vezes é algo muito utópico, né? A teoria é algo que realmente a gente às vezes se acomoda e descansa na teoria. E na hora da prática nós temos dificuldade. Então Jesus aqui ele incita, na verdade, a teoria, conhecer, amar a Deus e amar o próximo, e ir com prática. O primeiro ponto que nós podemos destacar aqui, a ideia de teoria e prática tem que estar junto, né? Porque a teoria é fácil, né? A gente teorizar e vamos fazer, né? Grandes planos, grandes projetos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A teoria é fácil de fazer. No entanto, na hora da prática, o resultado é diferente, a situação é diferente. Então Jesus une teoria e prática. Segundo ponto que eu gostaria de estar aplicando Jesus nesse ponto aqui, ele coloca que todas as pessoas são iguais. Ele colocou a ideia de que todos são iguais. Não tem essa que um é melhor ou até pior. E a ideia de que ele colocou um samaritano fazendo uma boa obra para dizer que é o seguinte, está vendo? Você acha que o sacerdote que é o melhor, o levita que é o melhor? O samaritano é igual. Né? Ele foi, e o samaritano, por incrível que pareça, Jesus coloca de uma forma melhor. Ele foi melhor na sua atitude. Na sua atitude. Embora eles tinham um cargo, né? Embora existia um preconceito contra o samaritano, mas Jesus fala o seguinte, todos são iguais, une
as pessoas, ninguém é melhor do que ninguém. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar, né, como aplicação é cuidado com os conceitos, né, porque havia um preconceito contra o samaritano. Havia dividido esse grupo, era rejeitado, separa um grupo. Então, a terceira aplicação, cuidado com os conceitos, ideologias e formadoras de opinião do nosso tempo, que dividem, separam pessoas e grupos. Porque é comum, né, na sociedade durante as eras separar grupos. E aí esse é bom, esse é ruim, e cria-se, né, uma ideologia intelectual em cima de uma ideia de grupos, né, e separam-se grupos e começam a criar, né, formas de pensamento daquele grupo. Né. Isso não é legal, né, porque na verdade Jesus ele coloca todos, né, a ideia de que Jesus não separa, Jesus não separou. Né? Tanto que o Espírito Santo, quando desceu no dia da festa de Pentecostes, é para todo povo, língua e nação. E ali, se em Babel houve divisão, né, das línguas, cada um foi para um lado, o Espírito Santo, as nações elas passam a estar juntas. Né? Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. A ideia de que para todo povo, língua e nação, na descida do Espírito Santo. Significa que não existe essa ideia de fatiar a sociedade em grupos. Não existe. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. Na verdade, nós somos todos irmãos e somos todos iguais. Então, cuidado com os conceitos, ideologias, formadores de opinião do nosso tempo, né? E geralmente eles separam grupos para dominar. Que fatiam, dividem, separam pessoas e grupos, porque pessoas separadas é mais fácil, né? Quando o samaritano estava de um lado, né, o judeu do outro, foi mais fácil o Império Romano dominar, né? Porque separar grupos é fácil você dominar. Quando os grupos as pessoas estão unidas, é mais difícil de dominar. Né? A ideia de que você coloca a ideia de que você coloca, por exemplo, vamos pensar assim, pega um palito de picolé. Quando você pega um palito de picolé, você dobra, assim você quebra fácil, né? Agora você pega vários palitos de picolé, você tenta quebrar, né? Você não consegue, às vezes não consegue, né? Se for muito, você não consegue. Então essa é a ideia, quando você divide, você enfraquece isso, enfraquece. Então Jesus é a ideia de que todos são iguais, porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. E Jesus ele exatamente olha para a sociedade dessa forma. E a descida do Espírito Santo foi para todo povo, língua e nação. Todos. Desceu a descida do Espírito Santo naquele momento ali, ele foi distribuído para todas as nações. Somos todos irmãos. A quarta aplicação que nós podemos fazer nesse momento podemos colocar aqui que acima de ser sacerdote, levita, trabalhador, empresário, político, nós somos de Jesus. Acima de qualquer lugar que nós estamos, nós temos que pensar que nós somos de Jesus. Nada pode estar acima de Jesus. Nada pode estar acima de Jesus. Nada em nossa vida pode ocupar o lugar de Jesus. Jesus deve estar acima de todas as coisas. Então é a quarta aplicação. A quinta aplicação que nós podemos fazer nesse texto é a ideia da bênção. Né? Não abra mão desta bênção de pertencer a Jesus. Não abra mão dessa bênção de pertencer a Jesus. A bênção de pertencer a Jesus ela é a bênção para essa vida terrena e bênção para a vida eterna. Então essa bênção de nós pertencermos a Jesus, ela está dentro dessa criação, ela transcende essa criação e vai para a eternidade adentro, já que a nossa vida é curta, né? 70, 80 anos. Aqueles que têm perdido a vida por causa desse momento de doença global têm morrido cedo, muitas pessoas, porque a vida é curta. Né? Então a bênção de Jesus, para essa vida que é curta, ela passa rápido como um pensamento, ela é breve, e essa bênção é para a eternidade adentro. Por isso é importante pertencer a Jesus, de fato não abra mão de viver essa vida pertencente a Jesus. Né? Não abra mão de viver segundo a vontade de Jesus. E a sexta e última aplicação que nós podemos fazer nesse texto é uma pergunta. Quem é o nosso próximo? Já que ele fez a pergunta para Jesus, quem é o próximo? Né? E aí eu separei 3 situações aqui. Todas as pessoas que já fizeram parte da nossa vida e não fazem mais parte da nossa vida hoje, porque às vezes nós mudamos de cidade, e aí nós crescemos e mudamos de bairro ou de igreja, mudamos, né? E as pessoas passaram por nós.
Todas as pessoas que já fizeram parte da nossa vida hoje, elas são o nosso próximo ainda, porque nós podemos orar por elas, podemos interceder a Deus pela vida delas. Hoje nós somos amigos de muitas pessoas que estão distantes pelo Facebook, pelo WhatsApp, tão longe, tem tantas pessoas de diversas partes do mundo que são meus amigos do Facebook, próprio WhatsApp, Instagram e Twitter. Isso quer dizer, por quê? Porque hoje nós podemos ser próximos de pessoas que estão longe. Então, amados, todas as pessoas que já fizeram parte da nossa vida de forma física, de contato físico, hoje elas fazem parte da nossa vida, na verdade, nossa vida digital. São próximas nós, sim. Então nós podemos amar essas pessoas, sim. Podemos amar essas pessoas, orar por elas e estar em contato com elas. Segundo ponto é que quem é o nosso próximo hoje são as pessoas que estão vivendo conosco hoje, nosso dia a dia, que nós passamos por nós na rua, alguém que passou por nós, alguém que pediu para você alguma coisa na rua, algum pedinte, todos são o nosso próximo. Todas as pessoas que estão perto de nós, nosso convívio hoje, são o nosso próximo. E todas as pessoas que ainda farão parte da nossa vida no futuro, elas são o nosso próximo. Significa que Jesus, quando fala sobre o bom samaritano, dá a ideia para nós de que, na verdade, a ideia de passagem casual, a ideia de que todas as pessoas são irmãs, nós, todos os seres humanos, nós devemos cuidar um dos outros. Então, todas as pessoas são o nosso próximo. Então, essa é a última aplicação que nós fazemos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e saibamos que o Senhor Jesus, Ele reuniu teoria e prática para que eu e você possamos ser bênção às pessoas que estão em volta de nós. Seja bênção. E viva a bênção de ser de Jesus para essa vida que é curta, mas que entra a eternidade adentro. Que Deus te fortaleça e te mostre cada vez mais que a bênção de viver na presença de Jesus é algo tão importante para as nossas vidas hoje. Deus te abençoe.